esse aqui sou eu na minha última aula de voo fazendo uma navegação. Eu saí nesse voo daqui de Curitiba e fui para um município aqui no interior do Paraná. E eu tô mostrando isso pra você porque dificilmente alguém na aviação vai mostrar os bastidores e a preparação para um voo desse, especialmente no comecinho, como é o meu caso. E aqui nesse canal a minha intenção é justamente fazer o oposto. Em 2019 eu me mudei aqui para Curitiba para realizar esse meu sonho de um dia ser piloto de avião. E eu consegui, mais ou menos. O curso de pilotagem é grosseiramente dividido em duas partes. O PP, que é o piloto privado, e o PC, que é o piloto comercial. O piloto privado é a etapa inicial, é onde a gente começa. Quando você termina essa parte, você já é piloto, porém você não pode ganhar dinheiro na área ainda. Até porque, como o próprio nome já diz, terminando essa parte, a gente é piloto privado. Então a gente pode voar apenas para nós mesmos. Só para explicar melhor e facilitar o entendimento. Já avançando para a próxima etapa e finalizando o piloto comercial, aí sim você tá pronto para trabalhar na área, ganhar dinheiro como piloto e trabalhar numa companhia aérea, por exemplo. Eu tô na metade do caminho. No começo do ano passado, de 2024, eu tirei a minha primeira licença, que é quase como se fosse a carteira de motorista, só que de avião, que é a licença de piloto privado. Eu passei por altos e baixos, que inclusive tá tudo registrado aqui no canal, e finalmente, agora em 2025, eu iniciei essa nova fase do piloto comercial e eu vou documentar todo o processo aqui no meu canal. Da mesma forma que eu fiz quando eu tava aprendendo a pousar um avião, quando eu fiz a minha primeira navegação, quando eu fiz o meu primeiro voo noturno e quando eu fiz o meu voo de check, que foi o voo avaliativo que me deu a minha primeira licença, que foi a licença de piloto privado. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a um dia na vida de um piloto iniciante. Olha, não liga pra bagunça no fundo não, tá? Tô na correria esses dias, na verdade já tem um tempo que eu tô na correria com curso, com trabalho, estudo, um bocado de coisa. Mas o que importa mesmo é o conteúdo desse vídeo e hoje eu convido você pra me acompanhar em um dia de preparação e ver o que eu tô aprendendo agora no curso e quem sabe matar um pouco a sua curiosidade sobre o processo. Basicamente tem 3 coisas principais que eu vou fazer hoje. Número 1, planejar uma navegação. Número 2, estudar as matérias teóricas dessa nova fase em que eu tô, que é o piloto comercial. E número 3, fazer bastante simulado, porque eu como piloto aluno preciso fazer provas teóricas de cada etapa nova que eu for avançando. Antes de eu começar a fazer o planejamento da navegação, tem uma coisa que eu preciso fazer. Vou precisar sair de casa agora e ir até o aeroclube para poder fazer a impressão numa lojinha que tem lá de algumas coisinhas que eu vou precisar e que eu tô sem aqui no momento, então vou aproveitar para registrar isso também, porque é legal. E eu preciso de 4 coisas, principalmente. Uma é a folha do plano de voo, para eu poder ter por escrito e na hora de lançar o plano de voo para a gente sair para o voo, eu vou ter certinho o passo a passo, tudo anotado o que eu preciso. Além disso, eu preciso fazer a impressão de um documento, preciso imprimir algumas folhas de planejamento para eu anotar tudo sobre a navegação em si. E, por fim, preciso imprimir uma carta aeronáutica que eu tenho que levar comigo junto no voo. Eu tô até com uma colinha aqui, que foi onde eu anotei tudo que eu preciso fazer impressão aqui em cima. Então, tá tudo aqui. Bora para o aeroclube. Ó, pra quem é novo aqui no canal e não sabe, esse daqui é o avião que eu faço as minhas horas de voo. Na capa do vídeo, inclusive, o painel que tá lá na capa é desse avião aqui. Então eu já tô com tudo que eu precisava impresso aqui. O primeiro documento que eu precisava era esse daqui, que é a IC 3423. Esse documento aqui fala sobre circulação visual. Então é um documento que fala sobre os corredores que a gente usa para voar visual, que é o voo que a gente faz com referências visuais no terreno. Então a gente define uma referência no solo e usa essa referência que está no solo para poder balizar a nossa rota e ver se a gente está no caminho certo, enfim, isso fazendo um resumo bem grosseiro aqui. E esse documento, mais essa carta aqui que eu precisava fazer a impressão, eles se complementam. Então esse documento aqui fala sobre essa carta, que é uma carta de rotas especiais de aeronaves. E aqui como eu consigo, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, aqui tem vários corredores. E esses corredores aqui é por onde a gente voa. Então eu, por exemplo, quero fazer um voo para o litoral, eu venho para cá, então eu saio daqui, bem aqui é Curitiba, esse magenta aqui, esse roxo, a gente sai daqui, vem para cá, usa esse corredor para poder chegar aqui no litoral, que é para onde eu pretendo fazer o meu voo. Além disso, eu precisava fazer a impressão dessa folha aqui, que é a folha de plano de voo. A gente não usa mais impresso desse jeito, mas é importante ter impresso assim para poder organizar as informações. Então a gente preenche aqui identificação da aeronave, regra de voo, tipo de aeronave, preenche tudo aqui e fica bem visual. Aí na hora de passar para o aplicativo, que é como a gente passa o plano de voo hoje, fica muito mais fácil, muito mais organizado. Então eu fiz logo a impressão de umas 10 folhas dessa e umas 10 folhas daquela ali. Então já tenho agora aí
é importante ter, ajuda na organização do planejamento. E por fim, eu precisava imprimir também essa folha aqui, que é a folha de planejamento do voo em si, da navegação. Então aqui a gente vai colocar as informações da identificação da aeronave, o piloto em comando, a data do voo, a aeronave, de onde a gente está saindo, para onde a gente vai. Aqui a gente coloca também as frequências de rádio que a gente vai precisar usar ao longo do caminho. E aqui embaixo a gente coloca os checkpoints, então os pontos mais importantes da rota. E essa folha aqui é essencial para a gente organizar o nosso planejamento, para a gente ter tudo certinho e colocar inclusive as nossas alternativas. Então o que a gente pode fazer se a gente não puder seguir uma direção específica da rota que a gente tinha planejado. Então a gente coloca tudo aqui e fica bem organizado. Cadeira silenciosa, graças a Deus. Aproveitei que eu vou passar um tempinho aqui à tarde. Então fiz um lanche, preparei uma vitamina aqui com whey, uma refeição líquida. Preparei um lanche salgado aqui também, porque hoje tem coisa para fazer. A gente tem à disposição hoje em dia um site que é muito legal para poder fazer planejamento de navegação. Se abrir aqui, né, um navegador, aí eu consigo mostrar. Mas abrindo ele aqui, aqui a gente tem todas as cartas, tudo dentro do aplicativo aqui. Então se eu coloco de onde eu vou sair, por exemplo, seleciono aqui o aeródromo, e aí já aparece tudo. Tá um pouquinho lento aqui, mas agora tá tudo certo, já carregou. Então, por exemplo, esse recorte aqui, esse pedaço aqui, é exatamente a carta que eu tinha mostrado ainda agora, só que ela tá plotada aqui em cima de outra carta, que é outra carta que a gente usa para fazer o nosso planejamento. Então fica muito mais fácil hoje da gente fazer o planejamento assim, porque é muito mais prático, né? Tem tudo aqui. E aí se eu quiser tirar ela daqui de cima, eu só clico nela e aí ela some. Ou então eu clico de novo e aí ela reaparece. Então, como eu já tinha comentado, eu estou fazendo o planejamento de um voo. E esse voo eu agendei para a semana que vem, num domingo. Hoje eu estou gravando numa sexta-feira, dia 7 de março. Então, sem ser nesse domingo agora, no próximo fim de semana, no domingo, eu estou com esse voo agendado. E é um voo que eu quero fazer para o litoral do Paraná. É a primeira vez que eu vou voar sobrevoando o litoral, sobrevoando as praias. Então é um voo que eu estou bem animado para fazer, estou bem empolgado. E eu espero, inclusive, que eu consiga gravar um pouco desse voo, trazer um pouco desse voo aqui para o canal. Então é o planejamento desse voo que eu estou fazendo. Eu vou traçar aqui a rota, vou juntar os dados, as informações mais importantes para poder organizar tudo sobre esse planejamento. Bom, eu tô com a rota do voo praticamente pronta aqui. Só falta eu passar os detalhes aí pro papel, mas a rota tá aqui. Tem duas rotas principais, então. Tem uma rota de ida, saindo daqui de Curitiba e vindo até aqui em Paranaguá. E também tem a rota de volta que eu coloquei em um outro planejamento aqui. E aí, mesmo caminho, a diferença é que é saindo daqui de Paranaguá e aí voltando aqui para Curitiba. Então, essa daqui é a rota que eu vou fazer. E esses pontos que estão escritos aqui são as minhas referências principais e são essas referências que eu vou usar para poder balizar bem a minha rota. E a mesma carta que a gente tem lá no computador, a gente tem também física. E é essa daqui que a gente vai levar para o voo para a gente poder ter uma noção e se orientar. Então, a mesma rota que está lá no computador, eu tracei ela aqui todinha, chegando até lá no litoral em Paranaguá. E mesma ideia, eu coloquei aqui os pontos mais importantes e marquei aqui.
e o restante vai estar na folha de planejamento que eu vou preencher em um outro momento, não vai ser no vídeo de hoje. Então, só para aprofundar um pouquinho mais nesses detalhes aqui, eu falei que eu tinha plotado uns pontos aqui, né? Esses pontinhos bem aqui, eu espero que dê para ver. E esses pontos aqui representam referências visuais muito claras. E aí no documento que eu fiz impressão hoje, tem lá descrito quais que são os principais, né? Quais que são esses pontos visuais principais. E aí são referências no solo, então, por exemplo, às vezes é uma represa, às vezes é alguma usina, então é sempre uma referência visual muito clara. E lá de cima do voo a gente consegue ver essa referência e a gente sabe, ó, passando por cima dessa referência, a gente está na posição tal. Então é basicamente assim que a gente sabe se a gente está certo ou não na rota que a gente traçou para a nossa navegação. Agora que eu já estou com o meu planejamento da navegação encaminhado, finalmente vou assistir uma aula, que é o que eu faço todo dia. Todo dia eu assisto uma aula do curso de piloto comercial teórico, porque avançando no curso, a gente chega um momento em que a gente precisa fazer uma prova. É uma prova teórica, que é a banca da ANAC, e essa prova ela vai testar os nossos conhecimentos sobre o que a gente está aprendendo na teoria no piloto comercial ou no piloto privado, enfim. Cada etapa que a gente avança na aviação, a gente precisa fazer uma prova referente a essa etapa para poder testar os conhecimentos. E aí todo santo dia eu assisto, nem que seja 15 minutinhos de aula para poder ir avançando. Eu não estou com pressa também, estou assistindo com calma, então eu estou assistindo aos poucos aqui. O módulo de navegação eu já terminei, eu só preciso começar a resolver questões, por exemplo, fazer uns simulados. E aí agora eu estou no módulo de navegação e já dei uma avançada aqui, eu acho que eu devo estar na metade das aulas mais ou menos. Vou passar aqui rapidinho pelas matérias aqui do curso para quem tem curiosidade. As matérias de base, assim, o básico que a gente tem que aprender são 5 matérias. Então tem navegação aérea, teoria de voo, regulamento de tráfego aéreo, que são os regulamentos, as regras, enfim, tudo que envolve as regras de como a gente deve voar, está tudo aqui dentro. Meteorologia é outra matéria e conhecimentos técnicos, que aqui a gente aprende a parte mais técnica, a parte de motores, quais são os componentes do motor, como é que é o funcionamento do motor, dos sistemas da aeronave. Então são 5 matérias: navegação, teoria de voo, regulamento, meteorologia e conhecimentos técnicos. Essas são as matérias de base e a prova que a gente precisa fazer da ANAC é sobre essas 5 matérias. Fechei a aula do dia, a gente aprendeu sobre a estabilidade atmosférica, um bocado de coisa, e como vocês puderam ver um pouco, eu divido a tela. Normalmente eu assisto a aula de um lado, então a aula fica rodando de um lado da tela, e no outro lado eu abro o Notion, faço dentro do Notion mesmo um resumo da aula, e eu vou anotando aquilo que é mais importante. Antes eu fazia tudo na mão, então eu escrevia os resumos bonitinho e tal, só que escrever na mão demora, né? E para eu poder fazer esses resumos eu prefiro ser mais rápido, então eu uso o computador e eu consigo fazer os resumos bem rapidamente, grifar tudo que eu preciso, então é a maneira que eu encontrei de ser mais eficiente. Eu gostava mais de fazer na mão, escrever tudinho, e de vez em quando eu ainda faço, mas agora 95% do tempo eu faço os meus resumos todos no computador, digitando enquanto eu assisto a aula, que é muito mais rápido. E aí agora, para finalizar, eu pensei em fazer o seguinte: eu vou fazer um simulado, como eu normalmente faço, eu assisto uma aula e faço um simulado. E eu vou abrir o aplicativo de simulado, só que aí eu vou fazer um simulado da matéria que eu estava assistindo, que é meteorologia. Então eu vou abrir um simulado de meteorologia para mostrar como é que essa teoria aqui acaba caindo lá no simulado em forma de questão. Só para vocês terem uma noção de como é que funcionam as questões do curso de pilotagem. Então o simulado eu gosto de fazer aqui no iPad, porque tem um aplicativo que é o Aeroprovas, e o Aeroprovas é parceiro aqui do canal. Eles entraram em contato comigo, a gente fechou uma parceria, e eu nunca agradeci tanto por finalmente ter um aplicativo para poder fazer simulado, porque antes era só por meio de site, ou então a gente precisava baixar a apostila e fazer na mão e tal. Então ter um aplicativo para poder fazer no celular, ou no iPad, no computador, onde quer que seja, em qualquer momento,
é muito prático. Então eu fiquei muito feliz disso ter acontecido. Eu já fiz 50 simulados aqui, tem pouco tempo que eu estou usando, acho que tem mais ou menos uns 2 meses que eu estou usando o aplicativo. Então eu aproveito para estudar aqui, estou usando e abusando do aplicativo. E tem cupom de desconto para quem tiver interesse, que eu vou deixar escrito aqui na tela. Então eu vou abrir um simulado aqui de piloto comercial, meteorologia. E eu já tinha aberto o simulado aqui, precisei gravar de novo porque eu tive um problema com a gravação. Mas basicamente é assim que cai pra gente, né? São perguntas curtas assim sobre a teoria que a gente aprende no curso. Então aqui, por exemplo, o jato subtropical está localizado próximo ao e 4 alternativas. Múltipla escolha, é sempre assim que funciona. O código Becoming em um TAF indica mudança tal. Então são perguntas do que a gente aprende na teoria. E são perguntas curtas assim, 4 opções de múltipla escolha. E assim vai. E enquanto eu resolvo o simulado, eu sempre gosto de ir pesquisando, jogo no Google aqui, ou então eu pego um livro, um material, uma apostila e vou acompanhando, porque tem coisa, claro, que eu não vou saber. Então eu aproveito para pesquisar. E aqui no Notion, então aqui são as aulas de meteorologia, né? Todas as aulas, então eu vou fazendo os meus resumos aqui, tem bastante já. E eu tenho também uma pasta só de simulado, então simulado de meteorologia. Como eu comecei meteorologia do piloto comercial agora, tem um simulado só, mas eu vou anotando os meus erros aqui. Então é um trabalho conjunto, né? Eu anoto os meus erros aqui quando eu termino, então simulado 2, e vou anotando os meus erros aqui, as questões, ou então questões que é novidade para mim, que acho interessante anotar, eu deixo tudo anotado aqui. E junto a isso eu vou fazendo pesquisa também, e é a maneira que uma das maneiras que eu mais gosto de estudar agora é por simulado, que é uma forma muito legal de aprender e você aprende com o seu erro também. Simulado finalizado, tá escurecendo, acho que vocês perceberam ao longo do vídeo, né? Agora, nem sei que horas são, 18h30. E eu tô bem cansado, suado até inclusive, que tá bem calor esses dias. E nesse momento do curso, os meus esforços estão concentrados no que eu mostrei hoje. E pouca coisa muda, então o que eu mostrei hoje é basicamente o que acontece todo dia, o que tem acontecido todo dia esse ano. E é difícil passar pela rotina de alguém que está começando na aviação, que é o meu caso, e não deixar passar alguma coisa. Então eu recomendo que você assista os outros vídeos aqui do canal, tem bastante conteúdo aqui, e se você tiver curiosidade de alguma coisa, talvez um desses vídeos mate a sua curiosidade. E também você pode ficar à vontade para deixar nos comentários aqui desse vídeo alguma dúvida, alguma curiosidade que você tem, que quem sabe eu não faça um vídeo só sobre isso. De qualquer forma, eu vou deixar minha recomendação aqui para você, esse vídeo bem aqui, que é quando eu estava aprendendo a pousar um avião pela primeira vez, e eu consegui registrar isso. Eu tenho certeza que é um vídeo que você vai curtir muito assistir. E é isso aí, te vejo no próximo vídeo. Tchau!